separação, ausência, né? Falta de resposta a todos os tipos de estímulo. Próxima pergunta que nós deparamos agora então, o primeiro, o que é a morte? Depois, a pergunta é o que é a morte? E agora a segunda pergunta como essa morte, o que é a morte? E agora, como essa morte, o que acontece, então, existe vida? Bom, eu morri, a pessoa morreu para o mundo físico, mundo biológico. Agora vem a segunda pergunta. E o que é essa morte? Essa morte, ela foi desconectada do mundo físico. Ela foi desconectada do mundo biológico, do meio ambiente, dos relacionamentos. Ela não tem mais resposta a qualquer tipo de estímulo. Agora, e ela tem algum tipo de vida? Porque ela não tem mais vida do lado de cá. Ela está separada aqui, apagou. A lâmpada apagou, zerou. Mas o que acontece com ela, então, a partir do momento que ela passa para o lado de lá? Né? Do ponto de vista espiritual. Como que processa essa morte física e o que acontece com a pessoa? E aí eu preciso dar um versículo para vocês, muito interessante, que Jesus fala um conceito muito bom, que ele diz assim, lá no livro de Mateus, deixa eu te dar aqui, Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículo 30. Jesus disse assim, 29, Mateus 22, 29. Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, não se dão em casamento, são, porém, como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, sim de vivos. O que quer dizer isso? Jesus está falando sobre a ressurreição. Jesus estava falando respondendo uma pergunta para ele. Então Jesus disse, olha, quanto à ressurreição dos mortos, né, ele diz, lá na ressurreição, não se casam, não se dão em casamento, são como os anjos. Né? E aí ele diz, não tendes lido que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E aí ele diz assim, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Né? Não tendes lido que eu sou o Deus de Abraão. Engraçado, quanto tempo tinha Abraão vivido antes de Jesus? E Isaac e Jacó. Acho que Jesus errou o verbo aqui. Ele deveria ter dito, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó tinham morrido para os homens. Tinham morrido fisicamente, biologicamente. Mas ele não usa o verbo no passado. O verbo aqui fui mesmo. A palavra aqui é eu sou. Né? E o sou aqui, na primeira pessoa do singular. É um verbo primário e definitivo. Interessante. Está presente. Eu sou, quer dizer, eu estou presente. De Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, não é eu fui Deus do Abraão, Isaac e Jacó, quando eles viviam na terra, quando eles tinham vida biológica ou física. Não, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor Deus diz. Ou seja, para o Senhor Deus, Abraão, Isaac e Jacó não estavam mortos, estavam vivos. Senão ele tinha dito, o Senhor Deus disse, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, enquanto eles viveram na terra. Deus não disse isso. Ele diz, eu sou. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó morreram para os homens, para o planeta, mas eles estavam vivos no Espírito. Eles estavam vivos no Espírito. E Paulo usa essa expressão, algumas vezes, falando sobre a morte, Paulo diz assim, Paulo não usa a palavra morte, que é separação, desconexão, Paulo usa a palavra dormem. Ele usa a expressão, os que dormem no Senhor. Por que dormem? Como dormem? Não dormem. É morte mesmo. Né? 1 Tessalonicenses, ele diz assim, 4,13, ele diz assim, deixa eu pegar aqui na Bíblia, que é melhor. Ele diz, não quero, pois, que ignoreis,
não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Com respeito ao quê? Aos que dormem. Dormem, não os que estão mortos. Ele usa a palavra morte, porque a morte é separação. E eles não estavam separados dos anjos, os que dormiram, os que morreram, estavam separados dos vivos, mas não separados dos anjos e da presença do Senhor. Então ele usa a expressão dorme. Os que dormem, para que não entristeceis como os demais que não têm esperança. Aí ele continua dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua vinda aqueles que dormem. Então, e essa palavra dormir aqui, deixa eu pegar essa palavra dormir no original. Essa palavra dormir é koimal. A palavra koimal quer dizer apenas tranquilizar, aquietar, cair no sono profundo. Perder a consciência da relação com o mundo físico. Você já tomou anestesia para alguma cirurgia? Você já viu, acompanhou alguém tomando a anestesia? Ela dormiu. À noite ela dormiu, ela perdeu a consciência. Mas ela morreu? Não. O que aconteceu? Ela desconectou com o meio ambiente, ela desconectou com as pessoas, mas ela está viva na sua própria memória. Então Paulo usa essa expressão, dormir, e não a expressão morrer. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que partiram para a eternidade em Cristo. Ele usa muitas vezes essa expressão, dormir, 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 e não morrer, morrer, morrer. Porque morrer é uma separação do corpo, do espírito, do meio ambiente, das pessoas, inclusive de Deus. Aí ele usa a expressão, aqueles que morreram sem Cristo, ele usa a expressão morrer, morrer mesmo. Mas os que estão no Senhor, ele só usa a expressão dormir. E Jesus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê, hein? Porque agora eu vou entrar um pouco sobre como é a vida após a morte. Quando a pessoa desliga desse mundo, ela desliga do corpo físico, desliga do meio ambiente, desliga das suas emoções e da sua memória. Se o espírito sair do corpo, né? O espírito sai do corpo, mas aí entra uma coisa muito interessante. Como que essa vida, ela desconecta com o mundo físico, mas ela conecta com o mundo espiritual. E se ela conecta com o mundo espiritual, só quem está em Cristo. Se ela conecta no mundo espiritual, então ela não está morta para o mundo espiritual, para os anjos, para o Senhor, para os seres espirituais. Por quê, bispo? Porque ela tem consciência em relação com eles. Ela perdeu a correlação com o mundo físico, com o mundo biológico, com o nosso mundo. Mas ela está conectada no mundo espiritual. Então, para lá, ela não morreu, ela está viva, porque ela tem conexão com eles. Por isso que Jesus disse, o Senhor Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para o mundo espiritual, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E em comunhão, em relacionamento com o mundo espiritual. Uau, que fantástico. Eu também acho fantástico. Eu acho, como se diz em inglês, amazing, né? Algo maravilhoso. Nós perdemos a consciência e o relacionamento e a conexão do mundo físico, mas nós não perdemos a consciência, nós não perdemos a conexão, não a consciência, a conexão, não perdemos a conexão com o mundo espiritual. Os anjos, né, os seres espirituais e o Senhor Deus. Nós estamos em comunhão com Ele no Espírito. No Espírito. Por isso que Paulo diz, eles dormem para cá. É como uma anestesia. Você tomou anestesia, a pessoa tomou anestesia, ela pagou, né? 4 horas depois ela acorda. Do lado de cá, o Brasil já perdeu para a Alemanha, eu conto isso na minha palestra, de 7-1, né? Já trabalhou, já recebeu o 13º, já comprou, já vendeu, aconteceu um monte de coisa. Quando ela acorda, o mundo de cá, a vida continuou. O tempo foi seguindo o seu compasso. Do lado de lá, na memória, na consciência de quem dormiu e acordou, foi assim, ó, ela dormiu, né, e acordou, mas tinha um espaço de tempo do lado de cá, mas do lado de lá não existe tempo, então, para a pessoa há uma continuidade.